Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Palavra da cruz, poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somente com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo vai mandar uma carta para os coríntios, e a primeira coisa que ele vai dizer é: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, né? A mensagem do evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, é loucura para os ímpios, né? Os ímpios não enxergam o evangelho como uma coisa linda, bela, irrelevante. Os ímpios olham para o evangelho e eles olham o evangelho como uma coisa totalmente inútil, uma coisa totalmente insignificante, como uma verdadeira loucura, né? Você poderia aproveitar o mundo, você poderia curtir o mundo e ficar aí nesse zelo tolo que no fim das contas não vai dar em nada, com essa mensagem louca, né? Que simplesmente não tem sentido nenhum, né? Essa é a visão do mundo, essa é a visão daqueles que estão sendo destruídos, estão perdidos, caminhando rumo ao inferno, né? E o apóstolo Paulo vai dizer: porém, para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, né? Para nós que somos salvos, para aqueles que são chamados soberanamente por Deus, para aqueles que foram escolhidos pela graça de Deus, a mensagem, irmãos, da cruz é o poder de Deus. Glória a Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos nesse mundo, irmãos, é de poder. Nós precisamos de poder para conseguir lidar com esse mundo de dificuldade, né, irmãos? A gente precisa de poder para conseguir lidar com as piores circunstâncias que cedo ou tarde vão aparecer na nossa vida. É preciso de poder, irmãos. E a gente vê muitas vezes como é que funciona o poder desse mundo.
nesse mundo caído aqui, muitas vezes a pessoa tem o poder do dinheiro, e quando acontece alguma adversidade, né? O seu carro bateu o carro, deu perca total. Se a pessoa tem o poder do dinheiro, você não precisa se preocupar. Eu tenho dinheiro para comprar muitos e muitos carros. É só um carro, né? Não preciso me estressar e ficar angustiado por causa de um carro. Mas aquilo que seria motivo de angústia para muitas pessoas, aquilo que seria motivo de desespero para muitas pessoas, de tristeza para muitas pessoas, depressão para muitas pessoas, para aquele que tem o poder de dinheiro, não é nada, irmãos, ele consegue lidar com aquilo facilmente. E nós, irmãos, tendo o poder de Deus, nós também devemos ser capazes de lidar com qualquer situação difícil na nossa vida. Glória a Deus. Mas com o poder de Deus, nós devemos ser capazes, irmãos, de lidar com as piores circunstâncias da nossa vida. Porque o poder de Deus, irmãos, ele é infinitamente superior ao poder do dinheiro. Porque cedo ou tarde, irmãos, pode aparecer uma enfermidade que o dinheiro não vai conseguir resolver. O dinheiro, irmãos, não pode salvar a sua alma. Então, nesse mundo, irmãos, nós precisamos ter um plano de vida que funcione para tudo. Glória a Deus, Senhor. Não adianta nós termos um plano de vida que funcione em 98% dos casos. 98% dos casos. Não, irmãos, a gente precisa de um plano de vida que funcione para tudo. Santo Senhor. A gente precisa do poder de Deus, irmãos, porque no poder de Deus a gente consegue lidar com os problemas pequenos, a gente consegue lidar com os problemas grandes, e ainda que nós venhamos a alcançar aquilo de pior que pode acontecer com uma pessoa, irmãos, que é a morte, com o poder de Deus, nós tendo o poder de Deus, a gente simplesmente vai para uma nova vida infinitamente superior, uma nova vida em glória. Glória a Deus, Senhor. A gente com o poder de Deus, irmãos, a gente não precisa se preocupar com a morte, a gente não precisa se preocupar com doença nenhuma. Não, mas o meu corpo está deteriorando, o meu corpo se acaba. Não, mas no poder de Deus você vai ganhar um corpo glorificado, incorruptível. Esse é o poder de Deus. Então, irmãos, nós precisamos de um plano de vida que funcione para tudo. Nós precisamos do poder de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e quando a gente está falando sobre o poder de Deus, se o poder de Deus é a mensagem da cruz, isso significa, irmãos, que o poder de Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Nós devemos buscar Jesus Cristo. Nós devemos ter Jesus Cristo. Devemos encontrar nele a nossa paz, devemos encontrar nele a nossa esperança, devemos encontrar nele a nossa segurança, devemos encontrar nele, irmãos, a verdadeira vida, a verdadeira confiança. Esse é o poder de Deus, irmãos, é nós estarmos em Jesus, é nós estarmos sempre olhando para ele fixamente, irmãos, bebendo dessa fonte inesgotável. Santo Senhor. E como que está o poder de Deus hoje na vida dos crentes, irmãos? Você olha para a vida dos crentes hoje, parece que o poder de Deus diminuiu. Os crentes hoje em dia, irmãos, eles não conseguem encontrar paz. Os crentes hoje em dia não conseguem encontrar esperança, não conseguem encontrar alegria, não conseguem encontrar satisfação. Será que o poder de Deus diminuiu? Irmão? Será que o poder do dinheiro se tornou maior que o poder de Deus? Irmãos, e é claro que a resposta é não. Sabe, irmãos, o problema é que nós temos pessoas perdidas, querendo se satisfazer nos poderes desse mundo, irmãos, querendo buscar alegria fora de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, sabe o que a gente precisa? Do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus. Irmãos, e é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai comparar o poder de Deus, irmãos, com os poderes desse mundo. Ele vai comparar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, com a sabedoria deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, onde está o sábio?
Um ponto de interrogação. Cadê o sábio? Onde está o homem culto? Está perguntando de novo, né? O quanto as pessoas acham que a sabedoria do mundo pode salvar, né? E Paulo está dizendo, a sabedoria do mundo nunca vai poder salvar ninguém. A sabedoria do mundo nunca vai ser um plano de vida que funcione. Sabe, onde está o homem culto? Né? Se você tiver muitos e muitos diplomas, muitas e muitas faculdades, sabe, isso não é um plano de vida que funcione. Isso não é um plano de vida que vai te satisfazer. Isso não pode te salvar, né? Onde está o questionador desta era? Cadê os grandes filósofos querendo entender a mente humana, o propósito humano? Onde estão o questionador dessa era? Cadê os grandes filósofos? Né, irmãos? E o apóstolo Paulo está dizendo essas coisas aqui, irmãos, porque a igreja de Corinto havia acolhido sabedoria humana para dentro da igreja. A igreja de Corinto, irmãos, ela havia acolhido filosofia para dentro da igreja. Muita coisa estava sendo colocada dentro da igreja e essas coisas estavam minando o verdadeiro evangelho. Essas coisas estavam minando a verdadeira palavra de Deus. Então, essas pessoas, esses falsos mestres estavam dizendo, sabe, essa pregação do apóstolo Paulo, sabe essa mensagem do apóstolo Paulo, isso aí é loucura. Essa mensagem do apóstolo Paulo é loucura, e o Paulo vai dizer, é loucura para aqueles que estão sendo destruídos. Santo Senhor. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perdidos. Sabe, é loucura para aqueles que não foram chamados soberanamente pela graça de Deus. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória a Deus. Não é por isso que o apóstolo Paulo está fazendo essas ironias aqui. Né, irmãos? E o quanto a igreja hoje tem usado de sabedoria humana. Né? O quanto a igreja hoje, irmãos, tem usado métodos humanos, ao invés de pregar a mensagem da cruz, ao invés de pregar uma palavra centrada em Jesus Cristo. Né, irmãos? O quanto a sabedoria humana tomou conta das pregações. Né? Na sabedoria humana, sabe, você olha aquilo que as pessoas querem e você dá aquilo que as pessoas querem. Essa é a sabedoria humana. Do que você precisa? De carro? Do que você está aqui precisando do quê? De cura? De solução dos problemas? Deus vai dar cura, Deus vai dar o carro, Deus vai dar a solução do problema. Sabedoria humana. Né, irmãos? A sabedoria de Deus consiste em nós proclamarmos a mensagem da cruz, aquilo que Jesus Cristo é, aquilo que Jesus Cristo representa, aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Sabe, irmãos, essa é a mensagem que deve nos satisfazer. Não precisamos, irmãos, de sabedoria humana. O apóstolo Paulo está fazendo essas perguntas aqui. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Sabe, irmãos, são todas perguntas cuja resposta é uma negativa. Não tem homem sábio, não tem homem culto, não tem filósofo nenhum que pode nos salvar. Mas muitos crentes, irmãos, estão respondendo essas perguntas aqui de maneira positiva. Não, onde está o homem sábio? Não, nós estamos usando a sabedoria humana aqui, está dando certo. Depois que a gente começou a usar a sabedoria humana, começou a ver o que as pessoas querem, começou a dar aquilo, a igreja está enchendo, a igreja está indo bem, está funcionando muito bem, né? Onde está o homem culto? Né? Depois que a gente começou a resolver os problemas das pessoas com faculdade, né? Mostrando para elas o que elas devem fazer, melhorou muito, sabe? A igreja está respondendo essas perguntas aqui de maneira positiva. Né? E o evangelho, irmão, simplesmente é jogado fora. Santo Senhor. É por isso que hoje em dia as pessoas não fazem nem ideia do que é graça. As pessoas não fazem nem ideia que a salvação é por meio daquilo que Jesus Cristo fez. As pessoas estão indo na igreja para se salvar, porque a mensagem já foi abandonada há muito tempo.
A mensagem foi jogada fora há muito tempo. E Paulo ainda vai fazer mais uma pergunta: acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Deus não pegou a sabedoria deste mundo e transformou numa grande insensatez a sabedoria desse mundo? Santo Senhor. Sabe, a sabedoria desse mundo para a salvação não é uma grande loucura? A sabedoria desse mundo não é algo que simplesmente não serve para nada? Não foi isso que Deus fez, Paulo está dizendo. E agora a resposta é positiva. Sim, foi isso que Deus fez. Sabe, então não adianta ficar usando psicologia na igreja. Não adianta ficar usando terapia na igreja. Não adianta ficar usando sabedoria humana, né? Querer fazer as pessoas entrarem de qualquer forma. Sabe, nada disso adianta. Santo Senhor. Porque por essas coisas, irmãos, as pessoas não conhecem a verdadeira mensagem. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Esse tipo de coisa simplesmente vai atrair pessoas que não estão interessadas na mensagem. E quando você atrai pessoas que não estão interessadas na mensagem, elas só vão permanecer dentro da igreja se você continuar alimentando elas com aquilo que não é a mensagem. Glória a Deus. É desse jeito que funciona. Né, irmãos? E Paulo ainda vai dizer: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Paulo vai dizer, a sabedoria humana não pode fazer com que as pessoas cheguem a Deus. Sabe, não importa quanta terapia você use, não importa o quanto a terapia tenha feito a vida da pessoa melhorar, a sabedoria humana não pode fazer as pessoas chegarem até Deus. Porque o único, irmãos, que pode fazer a gente chegar até Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. Né? E as pessoas só vão chegar a Jesus Cristo através da mensagem verdadeira. Então, substituir a mensagem por sabedoria humana, substituir a mensagem por terapia, filosofia, misturar as duas coisas, é algo que simplesmente vai fazer com que as pessoas nunca alcancem a Deus. Glória a Deus, Senhor. E as pessoas vão dizer: mas por que a gente não pode alcançar a Deus por meio de sabedoria humana? Por quê? Né, irmãos? E Paulo vai responder: porque foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Deus escolheu um meio de salvação por meio da sua mensagem. Santo Senhor. Não existe outro meio de salvação. Então, irmãos, se nós só podemos nos salvar por meio da mensagem, sabe, irmãos, é bom que a gente conheça exatamente o que essa mensagem diz. É bom que nós venhamos a conhecer, irmãos, exatamente, sabe, o que está escrito na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E ele vai deixar bem claro, é por meio da mensagem, por meio da escritura. Né? A mensagem revela quem? Jesus Cristo. Mas não adianta, irmãos, a gente projetar Jesus Cristo na nossa mente, imaginar como Ele é e crer nele, fora da mensagem. Não vai ser o Jesus Cristo real. Santo Senhor. Né, irmão? Não vai ser o Jesus Cristo real. Então é preciso que nós venhamos a conhecer Jesus Cristo através da mensagem, através da palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras, né? Esse foi o meio pelo qual Deus escolheu para salvar aqueles que creem. Isso significa, irmãos, que se não houver pregação da palavra de Deus, não há salvação. Se você substituir a palavra de Deus por palavra de sabedoria humana, por terapia, por receba isso, receba aquilo outro, sabe, irmãos, não há salvação. Porque a salvação somente pode acontecer por meio da proclamação da sua mensagem, por meio da proclamação do Evangelho. Né, irmãos? E o que é Evangelho? Evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez, é aquilo que Jesus Cristo é, que Ele representa. Né, irmãos? Ele viveu uma vida santa, nós nunca poderíamos viver. Né, irmãos? Ele morreu na cruz para nos perdoar, nós nunca poderíamos morrer na cruz por nós mesmos. Então a mensagem, irmãos, nunca é sobre o que nós fazemos,
mas sim sobre aquilo que Jesus Cristo fez. Essa é a mensagem, irmãos. É para que nós venhamos a conhecê-lo, para que nós venhamos, irmãos, a olhar para Ele, e aí, irmãos, olhando para Ele, agora sim nós podemos alcançar a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira confiança, a verdadeira satisfação, a salvação. Agora sim, irmãos. E ele vai dizer no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Os judeus pedem sinais. Sabe, se tem uma coisa que a igreja vive hoje é de sinais. Deus manda um sinal para isso, Deus manda um sinal para aquilo. Deus, se você fizer isso, manda um sinal e sinal para tudo que é lá. A igreja hoje em dia, ela quer viver de sinais, ela quer viver de experiências. Os gregos procuram sabedoria, né? Os crentes querem sinais, os crentes querem sabedoria humana. Mas Paulo está dizendo, os judeus estão pedindo sinal, os gregos querem sabedoria, mas nós aqui, os salvos, nós que fomos resgatados pela graça de Deus, nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado. Sabe, a gente aqui, não fica pedindo sinal. Os salvos não ficam procurando sabedoria, não. Nós aqui, os salvos, proclamamos Cristo crucificado. Sabe, nós nos concentramos em Jesus Cristo. Sabe, é dele que nós precisamos. É nele que nós nos alimentamos. É nele que nós buscamos a nossa confiança. É nele que nós buscamos a nossa segurança, a nossa paz, o nosso consolo. Né, irmãos? Mas a gente vai ficar ouvindo sobre Jesus todo dia, todo culto? Todo culto Jesus? Jesus, 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 toda palavra é Jesus, toda palavra centrada em Jesus. Mas a gente vive nesse mundo aqui, a gente todas as coisas da terra também. A gente passa dificuldade, a gente precisa de carro, a gente precisa de casa, a gente precisa de saúde, a gente precisa de uma resposta. Todo culto Jesus, todo culto Jesus. E Paulo está dizendo, os salvos, todo culto Jesus. Glória a Deus. Porque os salvos, eles entendem que o que eles precisam é de Jesus. Glória a Deus. Você perdeu o carro, você precisa de Jesus. Você está enfermo, você precisa de Jesus. Você está angustiado, está aflito, Jesus, tudo aquilo que você precisa está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Então Paulo está dizendo, nós, os salvos, é isso mesmo, é todo culto a Jesus. Somos nós proclamando a mensagem da cruz. Somos nós olhando o tempo inteiro para Jesus e nos satisfazendo nele todo dia. Sabe, porque Ele é a nossa satisfação. A gente não fica procurando sinais e revelações e sabedoria humana e bens materiais. Não, nós procuramos Jesus. Glória a Deus. Sabe, nós nos alimentamos tanto dele, sabe, que é algo que transborda, sabe, a gente proclama Jesus. A nossa alegria é falar sobre Jesus Cristo. Santo Senhor. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado. Sabe, irmãos, isso que os crentes devem procurar, irmãos. E é sobre isso que os crentes devem falar. Sabe, o que você acha que uma pessoa que está em angústia precisa? Né, irmãos? Ela precisa de Jesus. Sabe, não adianta, irmão, você ficar falando para ela, vai dar o carro, Deus vai curar, Deus vai... Não, mas ela precisa aprender a se satisfazer em Jesus. Glória a Deus. Se ela está deprimida, porque está numa condição ruim, ela precisa encontrar a paz em Jesus. Ela precisa encontrar a esperança em Jesus. Não adianta você dar para essa pessoa, né, irmãos, a alegria fora de Jesus. Ela precisa aprender a encontrar a alegria em Jesus. É disso que nós precisamos. Nós fomos feitos, nós fomos criados, irmãos, para nos deleitarmos em Jesus, para bebermos dessa fonte inesgotável. Enquanto nós quisermos nos satisfazer fora de Jesus Cristo, nós nunca estaremos em paz, nós nunca estaremos felizes, nós nunca estaremos satisfeitos. Glória a Deus, Senhor. E as pessoas acham, eu só estou precisando de um carro, não, eu só estou precisando ser curado, não, irmãos, não importa o que ela ganhe, ela nunca vai estar feliz fora de Jesus Cristo. Santo Senhor.
Ela nunca vai estar satisfeita fora de Jesus Cristo, porque é só Jesus Cristo, irmãos, que pode dar aquilo que realmente nós precisamos. Glória a Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos desse plano de vida que funcione. É por isso que nós precisamos desse poder que serve para tudo, irmãos. Glória a Deus. Que faz com que nós venhamos a saber lidar com as circunstâncias mais terríveis da nossa vida. Né, irmãos? E ele vai dizer aqui no versículo 24: Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele vai te bem claro: Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabe, a gente precisa de uma sabedoria espiritual. Glória a Deus. Né, irmãos? E essa sabedoria espiritual consiste em nós estarmos buscando as nossas necessidades em Jesus Cristo. Essa é a sabedoria que nós precisamos. E ele vai dizer no versículo 26 aqui, ó: irmãos, contemplai a vossa vocação. Sabe, vocês precisam se deleitar, vocês precisam enxergar a grandeza daquilo que vocês foram chamados. Glória a Deus. Sabe, vocês foram chamados para se deleitar em Jesus Cristo. Sabe, vocês foram chamados para beber dessa fonte inesgotável. Sabe, contemplai a vossa vocação. Vocês não foram chamados para viver igual ao mundo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como que a igreja hoje está igualzinho ao mundo. O mundo busca carro, casa, solução dos problemas. Os crentes vêm dentro da igreja e buscam carro, casa, solução dos problemas. E Paulo está dizendo: não, nós não somos assim. Glória a Deus. Nós fomos chamados para contemplarmos Jesus Cristo, para nos satisfazermos nele, para buscarmos nele tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a nossa vocação. Para proclamarmos a grandeza daquilo que Jesus Cristo é. Contemplem a vocação de vocês, entendam para que vocês foram chamados. Né, irmãos? E ele ainda vai dizer: pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Paulo vai dizer: ó, veja quantos sábios desse mundo Deus chamou. Né, irmãos? Quantos homens com sabedoria desse mundo congregaram aqui com nós? Né, quantos homens poderosos nesse mundo já congregaram aqui com nós? Né, vai ver se os homens poderosos se eles foram chamados por Deus. Quantos deles foram chamados por Deus? E ele ainda vai dizer: veja quantos nobres são chamados. Quantos milionários já congregaram aqui junto com nós? Quantos milionários estão sendo chamados por Deus? E Paulo está dizendo: sabe, são poucos. Sabe, porque Deus ele pega os pequenos e faz deles grandes. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não depende da sabedoria humana. Glória a Deus. Sabe, não depende da razão humana. Não depende do status humano, da condição humana. Deus fez desse jeito mesmo, que é para envergonhar a sabedoria desse mundo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, vocês que foram chamados, vocês são pequenos, vocês são vasos de barro. Sabe, mas dentro de vocês, Deus colocou essa joia preciosa. Olha se os grandes ricos, se os poderosos, olha como eles estão, você vê? E Deus fez justamente desse jeito, para que ninguém venha se gloriar. Santo Senhor. Para que ninguém venha se gloriar. Né, irmãos? Ele vai dizer: com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Deus fez isso de propósito. Né, irmãos? Esse mundo, aquilo que esse mundo chama de sabedoria, a gente olha e a gente fala: loucura. Quando esse mundo olha para nós, o mundo fala: loucura. É sabedoria. Santo Senhor. Sabe, é desse jeito que funciona. Sabe, para o mundo é loucura, para a gente é sabedoria. Para o mundo é sabedoria, para a gente é loucura. Sabe, Deus fez desse jeito. Por isso, olha, enxerguem quão grande graça Deus derramou para vocês conseguirem enxergar, sabe, o deleite que Deus proporcionou para vocês. Santo Senhor. Vocês são pequenos. Quem são vocês, né? Mas Deus chama mesmo os pequenos, aqueles que nada são.
para envergonhar aqueles que são. E ele vai dizer: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos? Então essa é a loucura da cruz. Não é por isso, irmãos, que quando o crente começa a se achar importante demais, quando o crente começa a se achar inteligente demais, quando o crente começa a se achar poderoso demais, né, irmãos, pode ter certeza que você não está diante de um salvo, você não está diante de um eleito, né, irmãos? Porque lendo a palavra de Deus, a única coisa que nós vemos é a nossa insignificância, o quanto nós éramos perdidos no mundo, e a graça de Deus nos alcançou e nos colocou essa coisa preciosa dentro de nós. Glória a Deus. Por Por isso, irmãos, que se nós tivermos que nos vangloriar, o apóstolo Paulo vai dizer: vanglorie-se no Senhor. Não queiram aprender sabedoria humana e começar a viver de sabedoria humana para aparentar ser alguém importante. Não. Busque a sabedoria de Deus. O mundo vai chamar de loucura, o mundo vai chamar de idiotice, o mundo vai chamar de coisa vã, sabe? Mas é essa sabedoria espiritual que vai conduzir vocês para o céu. Santo Senhor. Né, irmão? Se nós precisássemos da relevância do mundo, nós teríamos que dar aquilo que o mundo quer. Mas Deus justamente, irmãos, proporcionou a loucura da mensagem, né? Um Deus que se fez homem e morreu numa cruz de uma maneira totalmente humilhante, vencendo o mal, né, irmãos? Vencendo o mal, conquistando a salvação de todos através da fraqueza. Santo Senhor. Sabe, irmãos, quem que pensaria num plano de salvação desse? Santo Senhor. Né, irmãos? Deus poderia ter vindo de maneira poderosa, destruído todo mundo e levado para o céu, mas não, irmãos, olha o plano de Deus. Deus desceu em forma humana, sabe, andou como um andarilho no mundo, não tinha onde reclinar sua cabeça, Santo Senhor. né? Foi levado para ser crucificado, foi cuspido, foi açoitado, e na fraqueza conquistou sua grande vitória. Santo Senhor. Olha só, irmãos, como que Deus faz as coisas. E assim também somos nós, irmãos, sendo nós fracos, pequenos, insignificantes, sendo nós perdidos e caminhando para o inferno, Ele foi aquele que nos resgatou Glória a Deus. e colocou esse tesouro dentro de nós. Ele não escolheu os bilionários, Ele não escolheu os grandes filósofos, os grandes cientistas, não, os pequenos, aqueles que nada são. Santo Senhor. Né, irmãos? E por isso que quando nós olhamos para a nossa salvação, só é possível enxergar Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é possível enxergar nós mesmos. Não é possível enxergar os nossos méritos. Não é possível enxergar a nossa capacidade, a nossa condição, o nosso esforço. Quando nós olhamos para a nossa salvação, a única coisa que nós estamos olhando é para Cristo. Glória a Deus. E quanto mais nós olhamos para Cristo, irmãos, mais nós adquirimos o poder de Deus para lidar com todas as circunstâncias mais terríveis que podem acontecer na nossa vida. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Senhor Jesus. Amém.